O que atrapalha, de fato, o emagrecimento é a quantidade. Porque tem gente que às vezes não Ah, consegue comer apenas um. Quer comer a padaria inteira, né? Vai lá, compra um quilo de pão, vem 20 eu, pães, né? Mais ou eu menos. tenho que comer pelo menos uns dois, três para poder alimentar aquela se saciar da vontade do pão, porque é gostoso, não tem como não, é gostoso demais. Então, mas o pão em si, o problema dele não é exatamente ele, né? Eu vou explicar para vocês. Se você comer um pão, não vai ter problema. O difícil é quando você quer comer 5, 10. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quer comer pão no café da manhã, no almoço e na janta. Aí já é um problema. Agora, quando você consegue controlar, não, vou comer um só no dia, tranquilo. Aí não tem problema, gente. Mas eu vou explicar outras coisas que podem trazer benefícios para vocês em relação ao consumo do pão, tá? O pão, como a Silvia mesmo já comentou, ele contém ingredientes inflamatórios. O que são ingredientes inflamatórios? Que vão causar uma inflamação e que principalmente vão causar a produção de toxinas, que a gente pode imaginar as toxinas aí como um veneno, né? Como uma coisa que não faz bem para o nosso corpo. Então, o pão ele contém essas substâncias que vão causar a produção dessas toxinas, né? Que vão se depositar no nosso corpo. Em pessoas que já desenvolveram excesso de peso ou obesidade, o problema das toxinas é que elas tendem a se depositar junto com a gordura. Elas tendem a grudar na gordura. E isso dificulta o emagrecimento, tá? Ah, Você sabia disso, Silvia? eu não sabia nada disso não, eu só sabia que engordava, mas fora isso eu não sabia não. Legal. Mas vamos lá, então. E assim, pessoas que já desenvolveram o excesso de peso, né, ou a obesidade, elas tendem a desenvolver uma intolerância a alguns ingredientes do pão, porque como eu falei, o pão ele tende a ser alergênico também, alergênico. E aí pessoas que já desenvolveram a obesidade tendem a ter essa intolerância. E um dos sintomas que pessoas assim acima do peso costumam sentir por conta do pão é inchaço, dores de barriga. Vai se identificando aí, gente. Vocês de casa também, a Silvia, que vocês já sentiram alguma coisa Eu, assim. eu, eu já até me identifiquei. Já, então, inchaço, dores de barriga, cansaço, sensação geral de mal-estar, tá? Depois que come o pão. Entre outros sintomas, a pessoa também pode desenvolver irritação de pele, gases, náusea, que é a vontade de vomitar, e fadiga logo após comer o pão. Você já sentiu alguma desses sintomas, Silvia? Eu sinto a dor de barriga, né? Eu sinto muito. Tipo assim, eu fui até no médico esses tempos atrás achando que eu estava com intolerância à lactose. Mas aí você falando isso, pode ser que seja isso, porque eu já tô, né, no grau de obesidade já. Então daí pode ser que esteja gerando isso, porque tudo que eu como que tenha farinha, leite, essas coisas assim, passa uns 40, 50 minutos eu já tenho que ir pro banheiro, que me dá dor de barriga. Que E eu interessante. pensando que era intolerância à lactose. Não, a lactose não chega nem perto. Então, Passou longe daí. Esses são sintomas aí dos ingredientes do pão, tá? Então, provavelmente você já ah, teve um processo alergênico, tá? então por isso, então, tem que diminuir um pouco. Eu vou dar umas dicas aqui que você vai ver o que você pode fazer nesse caso, para você ver se realmente é o pão, tá? Tá. Primeiro, gente, no consumo, quando vocês forem consumir o pão, é sempre bom considerar que é bom evitar pães de farinhas refinadas. Tá? Então, basicamente, o que seria pães de farinhas refinadas? O pão branco. Tá? O pão branco, pão francês, o pão de cevada, o pão de centeio. São pães que são considerados aí de farinhas refinadas. Então, é bom sempre você evitar esse tipo de pão. Para ver se essa intolerância, esse mal-estar, que assim como você está sentindo, Silvia, realmente tem sido do pão. Mas aí, como então você pode fazer para emagrecer o pão, para emagrecer comendo pão, se você evitar o pão francês, o de cevada e o de centeio?
Primeiro, você pode começar a introduzir pães de farinhas integrais, tá? Pães de farinhas integrais. É o pão integral. Mas não só isso. Primeiro, então, quem for anotar, pode anotar aí, tá, gente? Primeiro, você precisa escolher pães de fontes integrais e de preferência que sejam 100% integral. Não é aquele pão assim, tipo 50%. Não é um pão com Mas recheio. existe isso também? Existe, Eu existe. pensei que, tipo, só escrito lá pão integral já era o pão integral. Eu Não, nunca reparei se tinha 50%, 100%. existe, existe. Porque tem, geralmente quando você escreve lá pão integral, você pode ver que tem 7 grãos, 6 grãos, 12 grãos. Geralmente o 100% integral ele é 12 grãos e está escrito nele 100% integral, tá? Ah, tá, Outros, entendi. outros tendem a ser assim, por exemplo, pão light. O pão light já não é o pão 100% integral. E tem uma Aham, redução de calorias, entendeu? entendi.